forte, meu Deus. Você já parou para pensar que muitas das coisas das quais você almeja em possuir na sua vida, muitas das coisas das quais você sonha em comprar, quando você definitivamente tiver aquilo, aquela coisa já não vai mais te dar tanta alegria? Isso é uma coisa que eu comecei a reparar em 2023, porque eu sempre tive um sonho de ter um telefone bom. Eu sempre tive um sonho em ter um iPhone, mas quando eu comprei meu primeiro iPhone em 2023, a primeira semana que eu tinha o aparelho era a melhor do mundo. Nossa, que aparelho legal, eu não queria parar de mexer no telefone, eu queria ficar tirando fotos o tempo todo porque eu sabia que a qualidade era boa. E você quer aproveitar definitivamente quando você tem um telefone de boa qualidade. Bom dia! Mas logo depois dessa primeira semana usando o aparelho, aquilo já era só mais um telefone, era só mais um pedaço de metal. E aí foi quando, depois desse acontecimento, que eu realmente comecei a perceber que a frase do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, ele falava que nós desejamos muito, mas quando nós temos aquele objeto de desejo, já não nos brilha os olhos mais. E ele resumiu tudo isso numa frase. A frase é o seguinte: a ânsia de ter e o tédio de possuir. E essa frase é muito real nos dias de hoje, principalmente nessa sociedade que nós vivemos, consumista, imediatista, onde as empresas usam cada vez mais de métodos de propaganda tanto apelativos para nos fazer querer comprar o produto deles, para sempre querer estar comprando algo a mais para preencher um vazio interno, sendo que isso é um ciclo infinito, que a única pessoa que se beneficia com essa nossa prática imediatista dessa sociedade são os donos das empresas, são as únicas, são os vendedores, porque no momento onde você ficar buscando objetos externos para preencher um vazio interno, você está se colocando em uma prisão eterna, porque isso nunca vai dar certo. E isso é uma coisa que com certeza vai nos carregar para o resto da vida, né? Nós iremos acompanhar essa sensação da ânsia de ter e o tédio de possuir até o final dos nossos dias, porque essa é a condição humana. A condição humana onde nós sempre queremos a novidade. A novidade é sempre as mais gostosas. A novidade é sempre a mais interessante. A felicidade está na próxima conquista e não naquilo que a gente já conquistou. Nós desejamos tanto e nunca ficamos satisfeitos com isso. Nossa, vou entrar aqui agora num matagal legal, mas vamos lá. Talvez eu contraia umas 5 doenças diferentes por picada de pernilongo, mas essa é a vida. Eu acho que quando mais não reconhecemos que isso é inerente do ser humano, mais nós ficaremos perdidos buscando lá fora o que nós deveríamos encontrar aqui dentro. Porque hoje em dia, com índices incrivelmente grandes de depressão, índices incrivelmente grandes de ansiedade, é um momento perfeito para você conseguir enriquecer quando você cria um produto que finge que vai suprir essas necessidades. A ânsia de ter e o tédio de possuir, eu acho que é algo tão maléfico para a gente que as pessoas acabam contraindo uma série de doenças e elas nem percebem, apenas porque elas não conseguem satisfazer a si mesmos com o que elas já têm. Senti um barulho ali. Tem barulhinho também, passando. Olha só as pombinhas. Por exemplo, eu tô aqui no meio do mato
Literalmente, eu tô no meio do mato. É um espaço maravilhoso. Só que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo não viriam pra cá porque não é seguro. Pode ser um bicho ali, pode ser picado por um pernilongo. Eu tô ouvindo sons de animais o tempo todo. Só que eu acho que é isso que é legal, porque no momento que eu tô aqui dentro, eu não tô desatento. Eu tô olhando para cada ponto que eu consigo entender, porque eu não tô pensando no que eu tenho que fazer amanhã, eu não tô pensando no que eu tenho que trabalhar, eu não tô pensando nas coisas que eu tenho que comprar. Eu não tô pensando naquilo que falta dentro de mim. Eu tô focado no agora, porque o agora, se eu não estiver focado, alguma coisa ruim pode acontecer. E eu acho que é isso que falta para a vida das pessoas. Quanto mais você se colocar em situações de desconforto, mais você vai perceber que aquilo que você já tem já é maravilhoso. Você pode muitas vezes pensar que a sua cama é horrível, que o seu colchão não presta, mas experimenta conversar com um morador de rua. Ele daria de tudo para ter o seu colchão. Você pode falar que a sua água não está tão gelada quanto você gostaria. Você pode falar que a sua comida não está tão saborosa quanto você gostaria. Mas só experimenta conversar com alguém que não tem essas coisas. Experimenta conversar com alguém que foi privado de muitas coisas das quais ela não deveria ter sido privada. Pessoas que deveriam ter sido acolhidas pela família e não foram. Pessoas que deveriam ter tido uma boa relação com os pais e não tiveram. Você começa a perceber que muitas das coisas que você tem são maravilhosas quando você conversa com pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você. E eu acho que esse é um ponto vital para você conseguir ficar satisfeito com as coisas que você já tem. Você não precisa ficar acomodado, como muitas pessoas costumam dizer, né? Que muitas pessoas ficam acomodadas na vida. Mas você deve buscar coisas melhores, mas com uma gratidão absurda pelo pouco que já se tem. Só que isso é tão difícil nos dias de hoje que as pessoas não param para pensar. Cara, pensa. Com certeza você está usando um telefone, uma televisão ou um computador para me assistir. Você já parou para pensar, muitas vezes eu sei, em trocar esse aparelho, pegar um de melhor qualidade, pegar de uma geração mais atual, sendo que muito antes você desejava muito ter esse próprio aparelho que você já tem. Antes você ansiava em ter pelo menos um computador. Agora que você tem, você não fica feliz. Agora você fica feliz pensando em comprar o melhor. Cara, isso não é ambição. Isso é prisão. Isso é uma prisão mental. Você não precisa disso. Você não precisa estar comprando sempre a geração mais atual para ficar satisfeito. Não seja iludido pelas marcas de hoje em dia, não seja iludido pelas empresas que fazem você sempre querer estar atualizado. Você não precisa disso, cara. Se você é uma pessoa comum, se você não trabalha sempre com a novidade, se você não precisa necessariamente estar possuindo o telefone mais atual, o computador mais potente, cara, você não precisa de nada disso. A adequação é o suficiente. Se você pega uma coisa que é adequado para você, se você compra algo que é simplesmente bom para aquilo que você precisa fazer, já está de bom tamanho, cara. Então, por exemplo, você sonha em ter uma bicicleta. Você sempre andou a pé e tudo mais, aí você vai e compra a bicicleta. Depois de um mês usando a bicicleta, você vê um cara andando de carro. Depois de um mês andando de bicicleta, você vê um cara andando de moto. Aí você fala, putz, poderia comprar uma moto, né? Aí não precisava pedalar, eu ficaria menos cansado.
Beleza, aí você vai, trabalha bastante, consegue comprar a moto. Aí depois que você compra a moto, você vê um cara passando na sua rua de carro. E aí quando você olha o cara passando de carro na sua rua, você pensa, nossa, eu poderia comprar um carro, não é? A moto eu posso pegar chuva, eu pego vento e tudo mais. Um carro seria bem melhor. Aí você vende a moto e compra o carro. Um carro popular. Só que daí quando você está parado no farol e encosta do seu lado, um cara com Civic 2025 novo, teto solar, turbo, as rodas cromadas, bonitaço. E aí o que você faz? Você já começa a pensar, putz, eu poderia comprar um Civicão 2025, ou do ano que você esteja assistindo. Aí você vai e compra o Civicão, trabalha bastante, vende o carro e compra um Civic. Carro muito bom. Só que enquanto você compra o Civic, você está passando na estrada e você vê um outdoor de uma Lamborghini. Agora o Civic já não é mais um carro tão interessante. Agora o objeto de desejo é aquela Lamborghini. Percebe que como sempre tem algo melhor do que aquilo que você possui? E se você ficar toda a vida tentando buscar algo melhor, toda a vida tentando se atualizar, toda a vida tentando, eu não digo atualizar, você tem que ficar atualizado, mas dando upgrades, saltos muito grandes na vida, você nunca vai chegar no final. A felicidade que você busca comprando as coisas que você pensa que vão trazê-la é a puramente ilusão. Não existe felicidade comprando um objeto de desejo. Nessa área aqui eu sinto que eu estou em outro país, mas eu continuo estando no Brasil, viu? Uma área tão bonita, tem uns pinheiros. É muito bonito aqui. Muitas das coisas das quais você gostaria de comprar, dependendo da tua rotina, você nem teria tempo de usá-las. Nós desejamos tanto um videogame de última geração, mas não temos tempo de jogar. Nós desejamos tanto morar em um parque, morar perto de uma região que seja com muitas árvores, mas não temos tempo de aproveitá-las. Nós desejamos tanto algumas coisas das quais a gente nem vai poder usufruí-las porque nós não temos oportunidade para ir. Então, para que ter esse desejo de sempre estar querendo upgrades insaciáveis? Isso não tem nada a ver com ambição, cara. Você precisa ter ambição na sua vida, você precisa querer melhorar como pessoa, precisa querer melhorar como um homem, melhorar como mulher, ter um melhor caráter. Isso sim é ambição para mim. É a ambição de você ser uma pessoa melhor. Mas quando você fala pra mim que a ambição de ter mais coisas ela é necessária, eu já discordo, porque no momento onde você fica ansioso para comprar o próximo item, essa necessidade de estar sempre comprando para satisfazer um desejo interno nunca vai cessar, ela nunca vai acabar. Isso é muito perigoso, cara. O mundo de hoje, ele quer que as pessoas sejam imediatistas, porque pessoas imediatistas, pessoas que adoram o prazer momentâneo, elas são ótimos clientes. Pessoas que não têm raciocínio, que não têm crítica para olhar para tais situações e falar, eu não quero isso, são ótimos clientes, porque é um cliente que não contesta, é um cliente que apenas olha para o seu produto e quer comprá-lo, mas ele não pensa se aquele produto é para a vida dele, se aquele produto é para o tipo de uso que ele vai ter, se aquele produto serve na rotina dele, se aquele produto funciona com o estilo de vida que aquela pessoa tem. Pessoas imediatistas e sem autodomínio são ótimos clientes. Não seja um ótimo cliente para as empresas. Eu nem estou falando aqui questão de crítica dessa sociedade, capitalismo, socialismo, não. Eu estou apenas dizendo o que o mundo é. Maquiavel, no seu livro O Príncipe, ele não pensa em imaginar o mundo como ele deveria ser, e sim descrevê-lo como ele realmente é, de forma brutalmente honesta. É isso que nós precisamos entender nos dias de hoje, porque se você não perceber como o mundo é, como o mundo ele é carrasco com as pessoas, se você não perceber como o mundo ele é
brutal com quem não pensa. Se você não perceber essas coisas, você vai ser passado para trás por qualquer picareta que aparecer na sua frente. Qualquer. E não seja assim, cara. Não seja assim. Você homem, você mulher, não seja uma pessoa que apenas aceita as opiniões dos outros. Pensa um pouco mais, procura entender um pouco mais, procura entender por que aquilo funciona, procura entender como as pessoas querem que você pense de acordo com os vieses de confirmação delas. Viés de confirmação seria, digamos assim, as próprias ideologias das pessoas, entende? Por que ela construiu aquele raciocínio. Isso é um viés de confirmação. Tenha sempre o pensamento de que você não precisa de nada que está lá fora para se sentir completo. Você não precisa de um aparelho novo, você não precisa de uma roupa nova, você não precisa ter aquela experiência que todos estão tendo. Experiências são legais, mas não são necessárias para ter uma vida tranquila e plena. Cara, eu nem tô aqui falando como se eu tivesse milhões de anos de sabedoria. Eu tenho 21 anos, mas pelo pouco que eu entendo, pelo pouco que eu aprendi, pelo pouco de experiência que eu vi, eu percebo que as pessoas, elas entram em ciclos viciosos por livre e espontânea vontade, porque elas não estão pensando sobre o que elas estão fazendo. Não é à toa que vídeos curtos deram tão certo no mundo, porque a necessidade humana de estar sempre vendo a novidade, nossa, qual será o próximo vídeo, qual será a próxima postagem, qual será o próximo Shorts, qual será o próximo Reels, qual será o próximo TikTok que aquela pessoa postou, que aquele influencer postou, dancinhas, sexualização de pessoas. As pessoas podem pensar que o mundo está perverso, só que não. Essas coisas sempre existiram e a internet apenas aflorou isso. Se não existisse TikTok, se não existisse Reels, se não existisse Instagram, se não existisse internet, as pessoas iam usar outros meios para mostrarem esse lado do ser humano, porque isso sempre vai existir. E o que você precisa é ter total conhecimento sobre isso e perceber que o seu autodomínio, o seu autocontrole é extremamente necessário, independente da época, seja nos dias de hoje, seja nos dias do passado, seja nos dias do futuro. O autodomínio, ele é a melhor coisa que você pode ter. E você começa a ter autodomínio quando você percebe que você não precisa ter nada lá fora para preencher aqui dentro. O autodomínio começa quando você entende que a ânsia de ter e o tédio de possuir vai estar atrelado a qualquer coisa que você adquirir. Então não fique esperando que a próxima aquisição te traga felicidade eterna, porque ela não vai te trazer. Queira novas coisas, queira sempre melhorar, só que não pense que aquilo vai ser a solução para todos os seus problemas, tanto físicos quanto emocionais. Perceba, você não vai conseguir preencher um vazio, você não vai conseguir se sentir satisfeito, você não vai se sentir feliz tendo coisas novas sempre. Procure sempre melhorar, mas não fique esperando que as coisas que você comprar, que as coisas que você adquirir vão trazer felicidade eterna. Isso não vai, irmão. Depois de uma semana de você usando tal aparelho, depois de uma semana de você usando tal carro, depois de uma semana de você com uma roupa nova, a sensação que você tenta tanto se esquivar dela, ela vai voltar. Isso é inerente. E aí você vai sempre precisar de uma nova aquisição para trazer uma anestesia temporária para aquilo que você busca fugir, que é de você mesmo, que é dos seus medos, dos seus anseios. Então, a ânsia de ter o tédio de possuir de Schopenhauer é uma das melhores reflexões nessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e entendido um pouco do meu raciocínio. Deixe aqui seus comentários, caso você tenha concordado ou discordado do que eu disse. Estou aberto 100% a ler e conversar com vocês aqui. Se inscreva no canal, manda para alguém que você identifica que vai fazer sentido, que vai gostar do que eu disse. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto.